Olá, pessoal! Estamos aqui no canal R Matemática para uma aula sobre análise combinatória, princípio aditivo e multiplicativo. Essa é a primeira aula sobre este assunto. Bom, vamos iniciar vendo um problema para que possamos entender o que diz o princípio aditivo. Uma loja de roupas fez uma promoção colocando todas as peças pelo preço único de R$ 19,90. Rita possui R$ 20 e deseja comprar uma peça de roupa. Quantas opções de escolha ela possui, sabendo que só restaram duas blusas e três saias? Ok. Como vimos no enunciado, nesta loja restaram duas blusas, que eu vou chamar de blusa 1 e blusa 2, e três saias, saia 1, saia 2 e saia 3, ok? Como Bruna só pode levar uma peça, ou ela vai escolher uma das duas blusas ou uma das três saias. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa ideia do ou. O ou, quando estamos estudando análise combinatória, ele está ligado à ideia de adição, de somar, certo? Então, percebam que nesta questão, para encontrar o total de opções, eu poderia ir contando cada uma das opções de escolha que nós temos. Ou seja, eu poderia escolher a blusa 1, blusa 2, saia 1, saia 2 ou saia 3, totalizando 5 opções. Porém, o que o princípio aditivo ele diz? Qual a ideia dele? É facilitar essa contagem. Ao invés de sair contando cada uma das opções, eu posso fazer da seguinte forma. Olhando para o primeiro conjunto das blusas, né, o total de opções que nós temos é 2. O ou, como eu falei, está associado com a ideia de adição, de somar. Então, vamos colocar aqui o sinal de mais. E o total de opções que nós temos no conjunto das saias são 3. Temos 3 saias diferentes para escolher. Então, fazendo a soma 2 mais 3, dá um total de 5 opções, como nós vimos inicialmente. Para isso que serve o princípio aditivo. Ele facilita a nossa contagem dos elementos. É uma ideia bastante simples, só que extremamente importante para o estudo de análise combinatória. Quando vocês se depararem com uma questão onde vocês devem optar por uma determinada escolha em um conjunto ou uma determinada escolha em outro conjunto, o que você vai fazer é somar os elementos desses dois conjuntos, ok? Guardem bem essa ideia. Como eu estou falando de conjuntos, vamos resolver essa questão aqui utilizando conjuntos para a gente entender melhor como que ficaria a resolução. Percebo que eu posso imaginar um conjunto A formado por todas as blusas que eu tenho como opção. Nesse caso, o conjunto A ele possui a blusa 1 e a blusa 2. E um conjunto B, que seria o conjunto das saias. Temos a saia 1, saia 2 e saia 3. Três tipos de saias diferentes. Note que, como ela só pode escolher uma peça, ou ela vai optar por uma blusa no conjunto A ou por uma saia no conjunto B. Então, aqui tem a ideia do ou. Como eu falei, o ou está ligado à adição. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que somar as opções do conjunto A com as opções do conjunto B. Ou seja, o número de escolhas, que aqui eu vou chamar de N de E, número de escolhas, vai ser igual ao número de elementos do conjunto A, mais, por causa do ou, né, o número de elementos do conjunto B, que é o da saia. Se a gente for substituir, o número de elementos do conjunto A, que é o conjunto das blusas, é 2, mais o número de elementos do conjunto B, que é o das saias, é 3. Isso vai dar um total de 5 opções, ok? Bom, agora que nós já estamos um pouco mais familiarizados, vejamos a definição do princípio aditivo. Se
A e B são dois conjuntos disjuntos, então imagine aí A e B, dois conjuntos que não têm elementos em comum. Todos os elementos de A são diferentes dos elementos de B, com P e Q elementos, respectivamente. Ou seja, o conjunto A tem P elementos, P é um número qualquer, e o conjunto B tem Q elementos. Então, se nós pegarmos e fizermos a união do conjunto A com o conjunto B, o total de elementos que esse novo conjunto terá será P mais Q elementos, certo? Ou seja, para encontrar o total de elementos do conjunto A unida a B, a união dos dois conjuntos, basta eu somar o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B. Isso daqui vai ser igual a o número de elementos do conjunto A, ele está dizendo que é P, mais o número de elementos do conjunto B, que ele está dizendo que é Q, certo? Então, perceba o seguinte, pegando como exemplo o exercício que acabamos de resolver, o conjunto A, poderíamos pensar que era o conjunto das blusas e ele tinha dois elementos. Então, nesse caso, o nosso P era igual a 2. E o conjunto B era o conjunto das saias, que possuía 3 elementos. Então, nesse caso, o Q era igual a 3. Para encontrar o total de opções de escolhas que Rita possuía, o que é que a gente fez? A gente somou esses dois números, né? 2, que era das duas blusas, com 3, que era das 3 saias, e encontrou 5, ok? Entendido isso, vejamos mais um exemplo para ajudar a fixar este conteúdo. Numa pastelaria, são vendidos 9 tipos de pastéis salgados e 4 tipos de pastéis doces. Daniel pretende comer um pastel. Quantas são as escolhas possíveis? Bom, a questão quer saber quantas são as escolhas possíveis. Note que nós podemos imaginar um conjunto A, sendo esse conjunto A dos pastéis salgado e um conjunto B que representa o conjunto dos pastéis doces. Perceba que Daniel ele pretende apenas comer um pastel. Logo, ou ele vai comer um pastel salgado ou vai comer um pastel doce. Novamente aqui o ou ele está aparecendo. Apareceu o ou, você já liga com a ideia de somar. Ou seja, aqui nós já sabemos que para descobrir a resposta, o total de escolhas possíveis, nós teremos que pegar o total de escolhas que eu posso fazer no conjunto A, total de opções de pastéis salgados, e somar com o total de escolhas que eu posso fazer no conjunto B, o total de opções que eu tenho de pastéis doces, ok? Ou seja, o número de escolhas, como nós vimos, é o número de elementos de A mais o número de elementos de B, que vai ser número de elementos de A. Quantos tipos de pastéis salgados nós temos? 9. Mais número de elementos de B. Quantos tipos de pastéis doces nós temos? 4. Somando, 9 mais 4 é igual a 13. Ok, pessoal? Como vocês podem ver, esses exercícios são bastante simples, mas eles vão ajudar vocês a entenderem e fixarem bem essa ideia do ou. Sempre que você pegar uma questão em que você deve optar por uma coisa ou outra, o que você vai fazer? Você vai somar o total de opções que você tem no primeiro conjunto com o total de opções que você tem no segundo conjunto, ok? Entendido isso, agora vamos ver o princípio multiplicativo. Vamos pegar o seguinte exemplo. Suponha que Rita agora pode escolher uma blusa e uma saia da mesma loja da questão anterior. De quantos modos ela pode fazer essa escolha? Então, na questão inicial, ela só podia escolher uma peça de roupa. Agora, ela pode escolher uma blusa e uma saia. Bom, como nós vimos, nessa loja restaram 2 blusas e 3 saias. Vamos analisar todas as opções de escolhas que Rita pode fazer uma por uma.
A primeira escolha de blusa que ela pode fazer é a blusa 1, e ela pode formar o conjunto blusa 1, saia 1, ou então blusa 1, saia 2, ou então blusa 1 e saia 3. Caso ela não queira a blusa 1, ela pode escolher a blusa 2 e formar o conjunto com a saia 1, ou então blusa 2, saia 2, ou então blusa 2, saia 3. Perceba que, dessa forma, Rita, ela tem 6 modos diferentes de fazer esta escolha. Então, pessoal, uma das formas de responder essa questão é listando cada uma das opções que nós temos de escolha. Só que isso só é viável quando envolve poucos elementos. Aqui envolvia apenas 2 blusas e 3 saias. Logo, é fácil listar todas as opções. Só que imaginem que tivéssemos 10 blusas e 20 saias. Para a gente listar todas as opções, ficaria inviável. Então, essa contagem seria muito mais difícil. O princípio multiplicativo, ele nos ajuda a fazer essa contagem de uma forma bem mais prática. Guardem bem o total de opções que deu aqui. Deu 6 modos, certo? Olhem só. Fazendo esta conta através do princípio multiplicativo, nós iremos pensar da seguinte forma. Note que Rita deve tomar 2 decisões, escolher uma blusa e uma saia. O E, quando estamos estudando análise combinatória, ele está associado à multiplicação. Então, aqui a gente já sabe que nós deveremos fazer o seguinte, multiplicar o total de opções que nós temos de tomar a primeira decisão pelo total de opções que nós temos de tomar a segunda decisão. Olhem só, como eu falei, devemos tomar 2 decisões. Decisão 1, que é escolher uma blusa, e decisão 2, que é escolher uma saia, ok? Para a decisão 1, note que nós temos 2 opções, que é blusa 1 ou blusa 2. O E, como eu falei para vocês, está ligado à multiplicação, então vou colocar aqui o sinal de vezes. E para a decisão 2, nós temos 3 opções, que é saia 1, saia 2 ou saia 3. Multiplicando 2 vezes 3 dá um total de 6 modos diferentes de fazer essa escolha. O mesmo número que nós encontramos listando cada uma das opções. Então perceba, pessoal, que o princípio multiplicativo, ele simplifica o processo de contagem, tornando muito mais simples e rápido do que você listar todas as opções de escolhas que vocês possuem, ok? Então, pessoal, guardem bem essa ideia. Quando aparecer o OU, você vai somar. Quando aparecer o E, você vai multiplicar, beleza? Continuando, a definição do princípio multiplicativo vai dizer o seguinte: se há x modos de tomar uma decisão D1 e tomada a decisão D1 há y modo de tomar a decisão D2, então o número de modos de tomar sucessivamente as decisões D1 e D2 é o produto x vezes y. O que está dizendo aí, né? Note que devemos tomar uma decisão 1, que é D1, e depois tomar uma decisão 2, que é D2. Para a decisão 1, eu tenho x modos de tomá-la. Já para a decisão 2, eu tenho y modos de tomá-la. O que é que eu vou fazer, né? Como nesse caso eu devo tomar a primeira decisão e depois a segunda decisão, o E está associado à multiplicação. Então, o que eu vou fazer? Multiplicar. X vezes y é igual a xy. Lembrando que x e y são 2 números quaisquer, ok? Bom, para finalizar, vamos ver um exemplo de aplicação do princípio multiplicativo. Olhem só essa questão. Existem 6 caminhos diferentes ligando as escolas E1 e E2, e 4 caminhos diferentes ligando as escolas E2 e E3.
De quantas maneiras é possível ir da escola E1 até a escola E3, passando por E2? E aí temos as alternativas. Bom, então, para retratar a questão, nós temos uma escola 1, que é E1, temos uma escola 2, que é E2, e temos uma escola 3, que é E3. Para ir da escola 1 até a escola 2, nós temos um total de 6 caminhos diferentes. Já para ir da escola 2 até a escola 3, temos um total de 4 caminhos diferentes, ok? Ele quer saber o total de caminhos que a gente pode tomar saindo da escola 1, passando pela escola 2 e chegando na escola 3. Percebam que, para ir da escola 1 até a escola 3, eu devo tomar duas decisões. Quais são as duas decisões? Escolher um dos 6 caminhos da escola 1 até a escola 2. Essa vai ser a nossa primeira decisão. E depois que eu chegar na escola 2, eu devo escolher um dos 4 caminhos que vai da escola 2 até a escola 3. Essa é a nossa segunda decisão. Agora vamos analisar o total de opções que nós temos para tomar cada uma dessas duas decisões. Note que da escola 1 para a escola 2 temos um total de 6 opções. Já para a escola 2 até a escola 3, temos um total de 4 opções. Percebam que, para ir da escola 1 até a escola 3, eu devo tomar a primeira decisão e depois tomar a segunda decisão. Logo, o que é que eu vou fazer com esses dois números? Vou multiplicar. 6 vezes 4 é igual a 24. Então, pessoal, guardem muito bem isso. Quando vocês pegarem um exercício de análise combinatória, vocês irão analisar esta questão do e do ou. Se for o e, você sabe que você vai multiplicar. Se for o ou, você irá somar. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram dessa aula, eu peço que curtam esse vídeo. Quem ainda não é inscrito do canal, por favor, se inscrevam, deem essa força aí pra gente. Muito obrigado por assistir esta aula e até a próxima.